Olá, alunos do curso de piloto privado, disciplina de navegação aérea. Sou o professor Hélio e nesta aula nós estudaremos perfil de descida e regime de cruzeiro. A descida, ela é a mudança de uma determinada altitude, geralmente de cruzeiro, para a altitude do aeródromo, e o regime de cruzeiro é aquele percurso que nós realizaremos no mesmo nível, aqui para efeito de estudo. Nós vamos iniciar com o perfil de descida, que é bastante semelhante ao cálculo que nós fizemos para o perfil de subida, né, considerando que o piloto manterá uma VI e uma razão de descida, tendo variação de VA, né, e, portanto, sendo necessário que nós utilizemos o método das médias. Como é tudo bastante semelhante ao perfil de subida, nós podemos partir direto aqui para um exercício no qual a nossa VI de descida é de 100 nós. Nosso nível de cruzeiro, 095. A temperatura nesse nível, 11 graus. A elevação do aeródromo no qual nós iremos pousar é o nível médio dos mares. Razão de descida, 500 pés por minuto. E o consumo de 35 litros por hora. Iniciamos calculando a nossa quantidade de descida. Como nós estamos indo do nível de cruzeiro para o nível do mar, a quantidade de descida é o próprio nível de cruzeiro, no caso 9.500 pés. Qual o tempo de descida? Vamos descer 9.500 pés a 500 pés por minuto. Isso nos dá 19 minutos de descida. E a altitude média, que é necessário nós sabermos para calcularmos a VA que será utilizada. Como a altitude de destino é o nível do mar, basta dividir a altitude de cruzeiro por 2, que vai nos dar a altitude média. Mas se nós tivéssemos uma outra altitude aqui, na elevação do aeródromo, nós somaríamos com o nível de cruzeiro e dividiríamos por 2 para ter a altitude média. Qual a temperatura média? Nós sabemos que a temperatura no nível de cruzeiro é 11 graus e que cada 1.000 pés que nós descemos, essa temperatura aumenta 2 graus. Então, se nós descermos 9.500 pés, nós teremos 30 graus lá no aeródromo, lá no nível do mar. A temperatura média é a soma da temperatura no nível e no aeródromo, dividido por 2, dá 20,5 graus. Qual a VA média? Tendo o computador de voo, nós usamos essa temperatura de 20,5 graus e essa altitude de 4.750 e calculamos. Mas aqui no caso, nós iremos utilizar a aproximação de 2% para cada 1.000 pés. Então, quando nós estivermos com 4.750 pés, a nossa VA vai ser 9,5% mais do que a VI. Arredondamos aqui para 10 nós, tendo uma VA de 110 nós. Sabemos que o tempo de voo é 19 minutos, então a distância vai ser 110 nós aplicados em 19 minutos de voo, que nos dá 35 milhas náuticas. Da mesma forma, podemos calcular o consumo de combustível baseado nos 35 litros por hora, que vai nos dar 11 litros de consumo. Uma observação aqui é que o cálculo do perfil de descida, assim como de subida, pode ser usado para mudança de nível em rota. E o regime de cruzeiro? Bom, o regime de cruzeiro é significativamente mais fácil do que o que nós já fizemos aí de subida e descida, porque a VA permanece a mesma. Mantemos o mesmo nível, né? A única dificuldade que tem é que
O regime de cruzeiro vai ser executado do toque até o TOD, do top of climb até o top of descending. Ou seja, a partir do momento em que eu nivelei depois da subida, até o momento em que eu vou iniciar a minha descida. Então, eu preciso calcular a subida e a descida antes de calcular o cruzeiro. Por isso que é importante saber aquelas distâncias percorridas, tanto na subida quanto na descida, para que nós possamos identificar os pontos de início e final do regime de cruzeiro. Aqui temos um exemplo aí, para o outro lado, bem simples, de cálculo de nível de regime de cruzeiro, né? A elevação do aeródromo é o nível do mar, temperatura do aeródromo 25 graus, nível de cruzeiro 0,75, VI de cruzeiro sem nós, distância a ser percorrida 80 milhas náuticas e o consumo 55 litros por hora. Nesse exemplo, eu já coloquei a distância de cruzeiro. Tá? Normalmente, vocês vão ter a distância entre a origem e o destino do voo, vão fazer o cálculo do perfil de subida, perfil de descida e descontar essas distâncias percorridas, tanto na subida quanto na descida, para obter essas 80 milhas náuticas que eu coloquei aqui. Qual a VA? A velocidade aerodinâmica será calculada no nível de cruzeiro. A partir de 100 nós de VI, do nível do mar, 2% para cada 1000 pés, vai nos dar 15% de acréscimo, então a minha VA vai ser 115 nós. Qual o tempo de voo? Se eu estou com uma VA de 115 nós e preciso percorrer 80 milhas náuticas, meu tempo de voo vai ser de 42 minutos. Faço 115 milhas náuticas em 60 minutos. Quanto tempo eu vou levar para fazer 80 milhas náuticas? Regra de 3 ou computador de voo. Combustível, da mesma forma. Nós temos aqui o consumo de 55 litros por hora e sabemos que o tempo de voo é 42 minutos. Podemos calcular aí 38 litros e meio de combustível consumidos em regime de cruzeiro. Foi bem mais simples aí que o perfil de subida e o perfil de descida. O regime de cruzeiro realmente é bastante simplificado. Só devemos lembrar aí que a distância a ser considerada no regime de cruzeiro é a distância total, origem até o destino, descontadas as distâncias utilizadas para subida e para descida. Então aí nós teremos informação de tempo de subida, tempo em regime de cruzeiro, tempo de descida, que vai nos dar o tempo total de voo. Em alguns trechos aí do voo, nós vamos partir de um ponto para o outro, mantendo o mesmo nível, sem subida e sem descida. Numa rota que tenha várias pernas, né, nós calculamos perfil de subida, do nivelamento até o primeiro ponto, regime de cruzeiro, do primeiro até o segundo, regime de cruzeiro, do segundo até o terceiro, regime de cruzeiro, do último ponto até o destino, nós calculamos regime de descida, descontamos essa distância, vemos quanto nós vamos percorrer em regime de cruzeiro, e aí fazemos a soma total dos tempos aí para o nosso planejamento de voo. Bom, espero ter colaborado com vocês com o estudo. Temos bastante exercício para fazer aí. Até a próxima aula.